Kimetsu no Yaiba é um mangá publicado na Shonen Jump desde 2016, com arte e roteiro de Koyoharu Gotouge. Nessa temporada de primavera de 2016, está indo ao ar a sua adaptação para anime, que terá 26 episódios e está sendo produzido pelo estúdio Ufotable. Eu não sei. O mangá em si nunca me chamou tanta atenção assim, mas essa adaptação está sendo muito eficiente nessa parte técnica, maximizando algo que sempre me chamou a atenção na obra, que é essa parte estética, e como a mesma faz referências a um determinado período da história. Fazer referências a histórias antigas não é nenhuma novidade quando se está falando de animação japonesa, principalmente dentro do subgênero Battle Shonen. Por exemplo, o Akira Toriyama se baseou numa lenda chinesa para criar Dragon Ball, ou o Kishimoto, que se apossou de todo o imaginário que nós temos de ninjas para contar a história de Naruto. Então, bem, Kimetsu no Yaiba não é original por se valer de algo antigo para contar sua história, mas é interessante descobrir em que ele se baseou para trazer uma estética tão interessante. Kimetsu no Yaiba se passa no período Taisho, que ocorreu entre 30 de julho de 1912 até 25 de dezembro de 1926. Essa era foi a que sucedeu a Meiji, tida como uma das mais importantes na história do Japão, já que foi nela que o país do Sol Nascente se abriu para o mundo. A Era Taisho ficou marcada por vários motivos, mas principalmente por uma tentativa de expansão territorial, mas também teve que lidar com diversos conflitos internos, já que parte da sociedade não concordava com as estratégias do governo e clamava por uma participação maior na política do país. Dentro desse meio caótico, a arte foi muito prolífera, em campos como arquitetura, pintura e literatura. Era marcada por Junichiro Tanizaki, escritor que questionava as ideias do Ocidente e dava primazia às artes japonesas. E isso foi meio que uma tônica nessa época. Essa luta e união ao mesmo tempo entre o tradicional e o moderno. O moderno, ele meio que imperou na arquitetura, onde as construções se baseavam no design europeu e também no americano. Já na pintura, houve uma mescla grande entre o ocidental e o oriental. Alguns pintores se aventuraram em áreas como o cubismo, o expressionismo e outros movimentos europeus da época. Por outro lado, o tradicional não foi deixado de lado, principalmente através do ukiyo-e. O ukiyo-e é um gênero de xilografia e pintura que fez muito sucesso no Japão entre os séculos 17 e 19. Foi muito consumido pelo povo japonês na Era Edo, e entre seus muitos temas se destacaram as viagens, cenas históricas, lendas populares e a pornografia. Dentre essas obras, a que ficou mais conhecida foi a Grande Onda de Kanagawa, feita pelo mestre Hosokai, que mostra uma enorme onda que ameaça um barco de pescadores na província de Kanagawa, estando o Monte Fuji visível lá no fundo da imagem. E bom, acho que olhando para essa imagem já dá para saber de onde veio a referência dos poderes de Tanjiro. Mas não é só essa técnica que o anime de Kimetsu faz referência. O período Taisho também passou por um fenômeno chamado Taisho Roman, que abrangia várias formas da arte. Mas eu quero me focar um pouco mais apenas na vestimenta. E dá para definir esse estilo como um vintage romântico. Os kimonos tinham cores muito brilhantes e desenhos grandes, como fica bem claro na vestimenta do Tanjiro e em diversos outros personagens. Essa estética ela foi muito influenciada por elementos da moda ocidental da década de 20 e ocasionalmente por toques da década de 1910 ou início dos anos 30. Salta aos olhos a beleza dos kimonos em vários momentos da série, e mostra como o Kimetsu também tem o seu quê de grande aliança entre o moderno e o tradicional, aliando práticas muito novas de animação a uma estética que traz à memória todo um visual de uma época específica. E dá pra dizer que temos um dos animes mais bonitos em bastante tempo. Então essa fusão entre o moderno e o tradicional é muito forte na obra. Ela dá todo um destaque não apenas nessa parte estética, mas também nessa parte da história, onde, principalmente no episódio 7, onde o Tanjiro está chegando na cidade e ele vê como essa cidade é grande e como é diferente do lugar onde ele estava, que eram uma vilazinhas, fazendo sempre esse grande contraste entre a diferença de estética de um lugar para o outro, mesmo dentro do mesmo período. Foi um anime que me saltou aos olhos na sua parte técnica, na sua beleza, muito mais do que na sua história. E eu acho que quem ainda não viu, vale a pena, mesmo pela história não sendo tão boa assim, vale a pena apenas pela arte. É muito bonito.